Mais uma vez, sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo para os nossos estudos, reflexões sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 9. Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Pergunta 536 de Allan Kardec. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causa fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 536-A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não têm outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. 536-B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas, como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Então vamos lá para as nossas reflexões. Esta primeira pergunta que se desdobra em mais duas fala da providência de Deus. A providência de Deus na sua criação. Nada do que existe na criação de Deus é por acaso e não tem um fim providencial. Por isso, as perguntas de Kardec, tão pertinentes, vêm trazer para nós um esclarecimento de que nada acontece sem a permissão de Deus e que, muitas vezes, de tudo que acontece com relação aos fenômenos de natureza, há situações diretamente ligadas ao homem e outras ao próprio equilíbrio da natureza, das leis divinas para além das leis referentes aos homens. E é claro que Deus se utiliza dos seus agentes, sejam eles superiores ou inferiores a nós, para, por exemplo, o estabelecimento do que Ele deseja que ocorra no planeta Terra. É muito interessante, em A Gênese, no capítulo 2, que fala sobre Deus, há um item que fala sobre a providência e nos diz: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda a parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Interessante refletirmos que tudo que Deus criou, o universo como um todo, está mergulhado no fluido cósmico universal. Não há nada que, mergulhado nesse fluido, se agite ou se coloque de qualquer forma que Deus não perceba.
Daí reconhecermos Deus como onipotente, onisciente, onipresente. A natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino, portanto, sujeita à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude, destinando inclusive todo o ser, toda a sua criação à lei do progresso. Voltando ao Livro dos Espíritos, pergunta 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram? 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com o conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo às necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Que esclarecedor esse item
ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então fica claro aqui que Deus, mergulhando todos nós nesse fluido cósmico universal e destinados todos às suas leis supremas, à sua providência divina, tudo que ocorre em a natureza é vontade de Deus que assim o seja. E nós, todos os seres e nós, contribuímos, mesmo que inconscientemente, para que as leis divinas se cumpram. E Deus, infinitamente sábio, infinitamente misericordioso e compassivo, nos coloca a todos os seres imateriais, materiais, criados no seu universo, à lei do progresso. Por isso é que é colocado aqui no finalzinho para Kardec essa frase, abre aspas, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Fecha aspas. Então, aos pouquinhos vamos expandindo a nossa condição de consciência sobre Deus, sobre toda a criação de Deus, sobre nós mesmos. Agora vamos ao item 10, os espíritos durante os combates. Pergunta número 541 de Allan Kardec. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Nota de Allan Kardec. Assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Vejam que esse tema é bem condizente com o planeta de expiações e prova como é ainda o planeta Terra, né? Dando continuidade, Kardec pergunta, 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Lembremos que o nome desse capítulo 9, que estamos vendo e estudando, é justamente intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, é claro que eles podem influenciar e nos influenciam em todos os momentos das existências. Pergunta 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que comandar. Vejam então que interessante, mesmo os espíritos ainda recalcitrantes, que querem atrapalhar, que podem suscitar, por exemplo, a um general planos errados, serve a esse general, como a todos nós, de lição. Por quê? Se não temos lucidez ou condição moral suficiente para julgar uma ideia que nos é sugerida como boa ou má, sofreremos a consequência se a acolhermos e praticarmos. E isso acaba sendo uma lição, né? No caso ao general, tanto quanto a nós, porque nós, como nós estamos vendo,
podemos ter espíritos nos influenciando sobre os acontecimentos da vida, intervindo, enfim, no mundo corpóreo. Pergunta 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? É frequentemente o que acontece com o homem de gênio, e o que ele chama inspiração, e lhe permite agir com uma espécie de clareza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Nota de Allan Kardec. Nos combates, acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão, pouco a pouco, que a realidade se lhe impõe. 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir, mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. 547-A. Houve ainda o fragor da batalha? Sim, perfeitamente. 548. O espírito que assiste friamente a um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito, cujo corpo foi mortalmente ferido, não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada no espírito, somente ele chama atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Há um trecho de uma obra interessante para nos esclarecer ainda mais sobre essa questão das guerras, dos combates, que o espírito Victor Hugo nos traz através da obra Árdua Ascensão. Ele esclarece através de algumas questões. Abre aspas. Será um crime atender-se ao chamado da pátria para ir matar? Resposta. O homem nunca tem o direito de matar, todavia, a ele cumpre o dever de defender e preservar a vida. Se puder impedir que o outro pereça, é melhor. No caso, porém, da guerra, na possibilidade atual de ser evitada, em razão da agressividade que predomina ainda em a natureza humana, esta deve ser travada sem que desapareçam dos beligerantes os sentimentos próprios de humanidade. Se o modo de ter a existência destruída no campo de batalha leva o homem a matar o outro, tomando a iniciativa antes que aquele o intente, será considerado isto um assassinato? Resposta. Sob a ação descontrolada do medo, que é responsável por muitos descalabros e loucuras, o homem que se encontra na área perigosa para preservar a paz e defender os oprimidos, se toma a iniciativa do ataque, não é tido como assassino,
Porquanto, não se podendo ali dialogar a estratégia do combate, não raro se utiliza da surpresa para abreviar a luta, diminuir o número dos mortos e restabelecer a ordem. Nesse caso, não há um assassinato, mesmo porque a sua vida está em jogo, exposta a idêntico perigo. Como se poderá acabar com a guerra? Em tempo que ainda está distante, ela desaparecerá da terra, quando os homens aprenderem a discutir os seus interesses antes que os impor, atender seus deveres sem os transferir para outros, superar as ambições exageradas através do cometimento, que aconselha não possuir além do que possa controlar e gerir a benefício de todos, vencer as propensões para o domínio antes de haver logrado submeter as suas próprias imperfeições, a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Enquanto isso não ocorrer, refluindo de cada indivíduo no rumo da humanidade, a criatura pode apagar os pequenos incêndios domésticos com a água da calma e do esclarecimento, fazendo-se receptivo à linguagem do bem e da fraternidade no lar, na oficina do trabalho, na rua, onde quer que se encontre. Dessa paz pessoal surgirá a paz coletiva que predominará no organismo vibrante da sociedade. As guerras figuram como consequências da natureza animal que predomina sobre a natureza espiritual. O homem, dominado pelas paixões inferiores, atira-se às contendas, sem se preocupar com a desgraça que sobrevém de seus atos. Allan Kardec propõe aos espíritos a seguinte questão no Livro dos Espíritos, questão 744. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Resposta: a liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Fecha aspas. Por hoje ficamos por aqui com as nossas reflexões, levando essa lição incrível, que a paz começa dentro de cada um de nós, quando buscamos ali verdadeiramente as lições do Cristo Jesus. Assim fazendo, conseguiremos identificar em nós as mazelas que bem conhecemos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da cobiça, e em vivenciando as dores nas nossas experiências das guerras externas ou internas, essas lições do Cristo que buscamos vão fazendo sentido e promovendo em nós as transformações íntimas, primeiramente individualmente e depois dentro da sociedade em que habitamos. Aí sim, o mundo poderá alcançar esse tempo de paz. Jesus esteja então junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.